Eu pensava que era só para eu conversar e tal, trocar ideias aqui e tal. Aí ele falou, olha, se você tiver alguma coisa para mostrar... Aí eu fiz um compilado aqui de algumas coisas para 15 minutinhos a gente trocar umas ideias, tá? Perfeito. Obrigado, Fábio. Maravilha, Ok, tá gravando. Vamos lá, Carol. Podemos começar? Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Carolina, sou R4 de Hepatologia. A gente vai dar início agora a mais uma sessão de casos clínicos agora de toda terça. A gente trouxe um caso bem interessante do nosso ambulatório. É um paciente do sexo masculino, ele tem 41 anos, ele é pedreiro, casado, natural do interior de São Paulo, de Coroaci, e é procedente agora da capital. O quadro clínico dele é o seguinte: ele iniciou há cerca de 10 anos um quadro de fraqueza muscular com predomínio em membros superiores, mas também com acometimento de membros inferiores. Ele referia ainda parestesias e tremores, sobretudo nas mãos, e períodos de esquecimento, lapsos de memória. Ele negava dor, aumento de volume abdominal, negava alteração do hábito intestinal, inversão do ciclo sono-vigília, icterícia ou sangramentos. Ele referia também uma perda de peso não quantificada nesse período aí ao longo de 10 anos. Vale ressaltar que esses sintomas foram piorando ao longo desses 10 anos, foi uma piora progressiva. De antecedentes, ele negava qualquer antecedente clínico, qualquer doença associada, negava o uso de medicamento contínuo. Ele é um paciente ex-etilista, né, com consumo aí significativo de mais de 80 gramas por dia por 10 anos, tendo cessado há 5 anos. Além disso, ele é ex-tabagista também, cessou há 2 meses. Na história familiar, ele negava a consanguinidade dos pais e tinha um irmão com um quadro clínico semelhante, um quadro clínico neurológico semelhante ao dele, que acabou evoluindo para óbito com complicações hepáticas. No exame físico, na primeira consulta, ele estava em bom estado geral, orientado, afebril, eupneico, anictérico. Ele pesava 84 quilos, tinha uma altura de 1,75, que conferia um IMC de 27. A ausculta era normal, o abdômen era plano, flácido, indolor, o ruído hidroaéreo era presente, não tinha massas ou visceromegalias palpáveis, não tinha também nenhum estigma de doença hepática crônica, e a extremidade não tinha edema, e ele tinha um tremor bem significativo realmente em mãos, pior à direita do que à esquerda. Então, para resumir, é um paciente do sexo masculino, com 41 anos, que tinha esses sintomas neurológicos de fraqueza, parestesias e esquecimento ao longo desses 10 anos, tinha um irmão falecido por complicações hepáticas com quadro neurológico semelhante ao dele, e ele tinha uma história de ex-etilismo e ex-tabagismo. Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma hipótese diagnóstica, solicitar algum exame complementar? Doutora Ana Laura, que também vai para o congresso, gostaria de falar. Boa noite, tudo bem? Bom, a gente está diante de um paciente de sexo masculino, né, de 41 anos, com sintomas neurológicos, com uma fraqueza, né, principalmente, e alguns outros sintomas de origem neurológica. Acho que, primeiramente, eu pensaria, talvez, no quadro de deficiência de vitamina B12, né, ainda mais por ser um paciente ex-etilista, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Pensando, talvez, só na fraqueza, algo em específico, eu pensaria também em solicitar uma função tiroidiana para esse paciente, para ver como é que isso anda. Agora, do ponto de vista hepático, me chamou a atenção o fato dele ter um irmão que faleceu de complicações hepáticas, né, e sintomas neurológicos, mais presença de histórico familiar, a gente tem que pensar muito num quadro de doença de Wilson, né, então, acho que do ponto de vista hepático, eu pensaria nesse diagnóstico. Acho que por enquanto só, doutor. Parece o caso da semana passada, né? Lembra bastante. Na verdade, no caso da semana passada, tinha bastante queixa psiquiátrica também, né? Mas ele tinha também essas queixas de parestesia. Parecia que a gente estava numa reunião clínica da neuro, né? Sim, exatamente. E você vê que esse paciente tem 10 anos de evolução, né? Sim. E alguém mais quer complementar o que a Ana Laura falou? Eu concordo 100%. Agora, se o Gama tivesse contado que o cara trabalhava como fazendo com... Como é que ele trabalhava? Como é que o nome lá? Galvânico. Galvânico.
Eu esqueci, mas é gal alguma coisa. Eu já ia pensar em intoxicação. Intoxicação exógena. Alguém quer complementar? Os nossos residentes, nossa querida Janaína está de volta. Ô, mestre, hoje eu só vim para assistir, hein? Tá bom. Estou Tá vendo. enroladinha ela ali no lençol. Quem mais? Sibeli, quer falar alguma coisa? Por enquanto, não. Também é bem parecido com o que a gente viu na semana passada, né? Então, por enquanto, a gente pensa bem naquilo, né? Remete ao quadro da semana passada, que tem as alterações neurológicas, e esse ainda tem história do etilismo, e o irmão com alguma alteração hepática, realmente faz a gente pensar em Wilson, né? Mas é bem isso, também tem que pensar em carência de vitamina. E chama atenção, eu não, alguma coisa reumatológica também pensar, por conta dessas fraquezas, parestesia, então alguma coisa mais muscular também que poderia ter, né? Muscular proximal, né? Proximal, então essa coisa, essa alteração dessa fraqueza proximal, parestesia, também é algum quadro mais reumatológico, né? Mas acho que vai precisar investigar para ver o que vai dar. Nossa, hepato, reumato, doutor Gama, é isso mesmo que a gente... Sibeli, essa coisa muscular aí te incomoda também? Concordo com Sibeli. Eu acho que todo paciente, né, com fraqueza muscular proximal, né, tem que entrar no diagnóstico diferencial das miopatias inflamatórias idiopáticas, né? E aí tem que pensar, sim, no conceito da dermatopolimiosite, talvez mais da polimiosite do que da dermatomiosite, porque ele não tem lesões cutâneas, né? O único problema aqui é que ele tem tanto fraqueza proximal quanto distal, né? Então, a polimiosite, ela faz uma fraqueza que é da cintura escapular e da cintura pélvica, né? Então, distalmente, esses pacientes não têm comprometimento. Então, mas entraria em diagnósticos outros de miopatia / neuropatia. Então, uma eletroneuromiografia poderia, na investigação, definir se o componente é só miopático ou se ele também é neuropático, né? Além de buscar, né, enzimas musculares, autoanticorpos, mas eu concordo com a Sibeli, no contexto de diagnósticos diferenciais, as miopatias inflamatórias idiopáticas devem entrar no diagnóstico diferencial. E certamente não poderia passar, né, sem a inclusão desses diagnósticos. E a doença hepática você pensaria como uma doença possivelmente autoimune ou resvalando miopatia no fígado? Aí, se a gente pensar, né, olhando para as duas vertentes aí dos diagnósticos, né, se esse paciente entrasse no conceito do diagnóstico das miopatias inflamatórias idiopáticas, a gente teria que elaborar diagnóstico de sobreposições, porque pouco provável que ele tivesse uma expressão da doença hepática nesse contexto da doença autoimune da reumatologia. Então, a sobreposição poderia ser uma possibilidade. E aí, depois desse diagnóstico diferencial inicial, volto ao que a Ana Laura falou, né? Olhando para ele com essas queixas neuropsiquiátricas, né? Com o irmão anteriormente falecido com quadro semelhante, né, e faleceu por complicações hepáticas, eu acho que aí o conceito da doença de Wilson se fortalece aí como diagnóstico diferencial paralelo, né? Eu estou tentando aqui lembrar de uma doença que entra no diagnóstico diferencial das miopatias inflamatórias idiopáticas, que não é a polimiosite, não é a dermatopolimiosite, né? E que faz fraqueza muscular com manifestações neurológicas, acometimento que é proximal e que é também distal, e que incide mais em homens mais velhos até do que ele. Só que eu perdi o nome da doença agora, não vou lembrar, né? Não sei se foram as elastografias da tarde que me roubaram o nome da doença, mas daqui a pouco talvez eu lembre, né? Gente, alguém pensou mais alguma coisa antes da Carol continuar? Fábio,
É isso mesmo? Não, eu sigo na linha aqui das doenças reumáticas, onde tem fraqueza proximal das cinturas e de doença, o que mais me salta aos olhos é a história familiar desse paciente, né? Vamos lá, Carolzinha. Vamos lá. Então, pessoal, ele trouxe os seguintes exames. Ele, na verdade, quando ele compareceu na consulta, ele já trouxe os exames previamente, não fomos nós que pedimos. Então, ele trouxe esses exames, a gente vê um padrão de transaminases e canaliculares dentro da normalidade, uma função hepática aí preservada, um HB de 16, com leuco de 4.500, uma plaqueta normal, uma glicada de 4,9, uma função renal ali já limítrofe, 1,4, sem distúrbio hidroeletrolítico, uma cinética do ferro ali com um índice de saturação de 25%, ferritina 408, ferro de 107. Os autoanticorpos e marcadores de autoimunidade vieram todos negativos, né, os que foram pesquisados, IgG e IgM normais, sorologias também normais, e quando a gente vai ver a cinética ali do cobre, a gente vê ali uma alteração, principalmente ali em ceruloplasmina, que vem bastante reduzida, né, a ceruloplasmina de 8. Comentários? Ana Laura, você acertou? Acho que sim, doutor. Sim. Só faltou as dosagens inflamatórias do músculo, né? Que eu não vi aqui. Faltou mesmo, verdade. Acho que me chamou mais atenção até, assim, em paralelo com o diagnóstico ali da doença de Wilson, essa função renal dele. Né? Uma creatina de 1,4, um paciente teoricamente sem outras doenças, de 41 anos, não esperaria essa creatina assim. Faltaram enzimas, acho que as enzimas musculares, né? Um sedimento de urina, umas coisas poderiam ser úteis. E conseguiu calcular o cobre livre aí? Fez o cálculo do... Hein, Carol? Era isso que a gente tinha, doutor, de exames prévios. São esses dados. Eu, inclusive, não tinha nem o valor de referência desses do cobre total, cobre urinário, que às vezes varia, né, de laboratório para laboratório, mas não tinha essa informação. Mas com essa ceruloplasmina tão baixa assim, né? Uhum, Chama a atenção. exatamente. Uma Ele coisa trouxe que a Ana Laura falou, agora, tentando justificar essa creatinina de 1,4, e pensando na doença de Wilson por conta dessa ceruloplasmina tão baixa, lembrar da tubulopatia, né, que pode acontecer na doença de Wilson, né? Eles fazem, às vezes, um quadro que é similar à síndrome de Fanconi, né? Isso. Então, essa creatinina poderia caminhar aí por manifestação renal da doença de Wilson nesse paciente, né? Então, Outra coisa, Gama, que eu me lembrei é que esse paciente era um etilista significativo, então às vezes você tem depósito de GA também, né, para poder sim, fazer nefropatia por IgA, nefropatia por exato, GA, né? Só lembrando. Perfeito. Outro dia a gente estava discutindo, e eu não lembro se eu cheguei a guardar, mas a nefropatia por IgA, a IgA plasmática é normal? Precisa ser alta? Ela se eleva. Ela se eleva e na biópsia tem deposição de GA no mesanjo glomerular. Isso. Isso. E curiosamente tem um dado interessante, que isso é anedotário e assim, visto por mim, eu não encontrei isso em lugar nenhum, mas quanto mais ingesta de álcool, maior IgE desses pacientes. Vocês têm visto isso? Não? Não. Isso é como eu estou dizendo, isso é anedotário. IgE aumenta muito em pacientes com etilismo ativo. Uma coisa que outro dia eu estava lendo, assim, por conta da IgG, da hepatite autoimune, da IgM na CBP, os níveis séricos de IgA na hepatite alcoólica, eles costumam estar elevados. Eu não tenho nenhuma experiência em relação à hepatite alcoólica, né? Mas eu vi essa associação de IgA sérica elevando-se em pacientes com hepatite alcoólica, né?
eu sempre peço o perfil IgA, IgE, IgM, IgG, Sim, quando o paciente vem para investigação. Então, isso é uma coisa observada por mim, assim, não é, eu não encontrei perfeito, nenhum dado científico para isso, mas perfeito. Essa medicina é observação, né, Fábio? Não tem jeito. também, né? E o que a gente fez depois, Carol? Ele trouxe alguns outros exames, né, junto dessa consulta. Tinha um ultrassom que ele fez lá em novembro de 2016, o fígado com contorno regular, superfície lisa, bordos finos, volume normal, textura heterogênea. Tinha uma veia porta medindo 1,4 centímetros com fluxo hepatopetal e o baço não tinha nenhuma alteração. Trouxe também uma endoscopia realizada na mesma época, não tinha varizes, tinha só uma pangastrite enantemática. Além disso, trouxe uma biópsia hepática que foi revisada no nosso serviço quando ele veio para nós. Então, nessa biópsia, tinha uma biópsia hepática por agulha, exibindo 4 espaços porta somente, completos, com discreto infiltrado linfomonocitário portal, sem agressão a hepatócitos periportais. Identificava-se também um septo fibroso fino em um dos fragmentos. No parênquima, tinha hepatócitos balonizados, núcleos glicogenados, além de discreto infiltrado linfomononuclear, além de intensa atividade regenerativa e hepatócitos contendo pigmento de lipofusina. Não há sinais de colestase ou de esteatose, e a pesquisa de cobre livre pela rodanina resultou positiva difusamente na amostra. Então, o diagnóstico ficou como uma hepatopatia crônica, sem evidência de atividade de interface com fibrose septal. Posso continuar? Não, peraí, porque você falou que a rodanina está positiva e ele não sugeriu. Ficou sem no diagnóstico, né? Não colocou sugestivo de E doença. apesar de ter sido somente 4 espaços porta, você conseguiu ter uma visão legal do quadro, né? Uhum. E tem algum motivo deles terem feito essa biópsia? Não ficou muito claro, ele já A chegou única com isso. coisa. Ele chegou com ressonância, ultrassom, tudo já feito já. Já chegou para a gente com diagnóstico, na verdade, a gente só colocou assim só para estimular um pouco o raciocínio, mas ele já chegou com o diagnóstico estabelecido. E a gente fez pesquisa de anel na oftalmologia? Fez sim. Posso seguir aqui? Pode. É o próximo. Então, o exame oftalmológico realizado em junho, né, presença de anéis de Kaiser-Flash, tinha uma ressonância também feita nessa mesma época, demonstrando o hipersinal em T2 e flare de esqueleto em T1, no tronco encefálico, pedúnculos cerebrais e tálamos, bem como em região subcortical frontal compatível com a doença metabólica. Então, outros 2 exames aí complementares sugestivos de Wilson. Tem o sinal característico de ressonância de encéfalo, né? Que é o do panda gigante. O sorriso do panda gigante, acho que é assim que chama. Tem gente que fala Mickey também, né? É o face do panda gigante, né? Isso aí, isso aí. Eu já estou confundido com o riso sardônico. Só para colocar aí, naquele momento lá das miopatias, a miopatia é miosite por corpúsculo de inclusão, que é uma forma de miopatia, mas de homens de meia idade, enfim, e que tem tanto fraqueza proximal quanto distal, né? É muito prazer. Essa enciclopédia. É verdade. Escuta, você falou que o paciente veio quase com tudo pronto para a gente, e eu só não lembrei que ano que ele veio para a gente. Doutor, não tenho certeza, porque não fui eu que montei os slides, mas eu sei que ele já chegou, eu acho que foi em 2016 mesmo, mas foi bem no 16, final, foi. ele já chegou com todos os exames já prontos. E aí ele fez o segmento com a gente, inclusive segue até hoje lá no ambulatório, depois do diagnóstico já feito. E iniciaram fora o tratamento ou a gente que acabou iniciando? A gente acabou iniciando. Já vou falar um pouquinho, ó. Em 2016 foi iniciado o tratamento, iniciaram com dipenicilamina associada ao zinco. Associado também propranolol por conta dos tremores, que era uma queixa bem intensa dele. Nessa mesma época, os 2 filhos dele foram investigados e foram diagnosticados também com doença de Wilson.
Em 2017, a gente detectou uma piora da creatinina, que já era ruim, né? Foi para 1,8. Além disso, a gente pediu também uma proteinúria, que veio com 400 miligramas em 24 horas. Então, nessa ocasião, a gente optou por suspender a depenicilamina, introduzimos no lugar o trientine. Ele foi encaminhado à nefrologia, foi associado também à enalapril nessa época. E em 2018 até 2021, na verdade, começo de 2022, ele evoluiu estável, manteve acompanhamento regular, não faltava em consulta, não teve nenhuma intercorrência além dessa do aumento do creatinina nesse período. Eu trouxe aqui alguns exames dele nesse período aí de 2016 até no começo de 2022. A gente vê que as transaminases mantiveram ali normais, função também hepática boa, até que em janeiro de 2022 ele aumentou a transaminase, foi para 61 de TGO, 39 de TGP, aumentou ali a gama-GT bastante, ele foi para 639, e a alfa-fetoproteína dele aumentou, assim, vertiginosamente para acima de 10 mil. Essa foi a intercorrência mais recente que ele apresentou. E a gente, nesses exames, a gente fazia imagem, a imagem não detectou nada? Nada. Aí, nessa ocasião, foi no ultrassom de rastreio, feito na mesma época aí de janeiro. Aí, nesse ultrassom, evidenciou, né, um fígado com bordas rombas, dimensões reduzidas, contornos irregulares, ecotextura de fusamento heterogêneo. Aí, viu-se essa presença de imagem nodular heterogênea, predominantemente hipoecogênica, contornos parcialmente definidos, fluxo interno ao Doppler, medindo 4,1 por 4,1 por 3,1 no segmento 8. A veia porta estava pérvia, de calibre preservado, fluxo hepatopetal. Aí foi a primeira vez que a gente detectou essa imagem nodular. Antes nunca havia sido descrito. E ele cirrotizou a despeito do tratamento, Sim. né? E ele era bem aderente, nunca tivemos nenhum problema em relação a isso. E já cirrotizou com um possível CHC. Exatamente. Essa característica ultrassonográfica é compatível, típica? Como é que são as lesões da HCC no ultrassom em relação à ecogenicidade? E precisa ter Doppler? Costuma ter Doppler positivo dentro do nódulo? Tem alguma característica, Fábio, que a gente já... Ah, você está falando para mim? Pensei que fosse para os residentes. Sim, na verdade é uma característica mais de ecogenicidade. Raramente você vê um HCC tão hiperecogênico como é hemangioma, por exemplo. Não necessariamente você precisa do estudo com Doppler. Num fígado cirrótico, se tem um nódulo, ele requer você adicionar algum exame de imagem, ou tomografia, ou ressonância magnética. Um fígado cirrótico com um nódulo demanda um exame mais apurado do que o ultrassom apenas. Tanto que o ultrassom serve apenas como exame de screening, né? À exceção de alguns lugares que se usa contraste no ultrassom, que não é uma realidade nossa aqui no Brasil. Isso é uma realidade muito mais oriental do que nossa aqui. Então, o que a gente está mais acostumado a fazer é ressonância magnética e tomografia para comprovar a partir do momento... Isso está nos guidelines americano e o europeu. Inclusive, quero chamar a atenção de vocês que agora, na semana passada, teve o novo guideline americano de CHC. Gama já está fazendo assim, já leu todo, né, Gama? Tem o guideline... o guideline de CHC americano foi publicado agora e tem umas coisas para a gente discutir daqui a pouco. Então, a partir do momento que você, num exame de screening, você detecta um nódulo num paciente cirrótico, você tem que fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética, independente do nível de alfa-fetoproteínas. Claro que essa alfa-fetoproteína ajuda muito a você entender que isso é um HCC, um CHC, melhor. E esse tipo de comportamento muito bizarro, né? Para alguém que tinha uma biópsia inocente, começou a tratar, mantém... Então, ele cirrotizou a despeito do tratamento, né? Doutora Lúcia, tinha quando alteração ela... dos exames importantes também, né? Transaminases e tudo mais. Não teve alteração importante nesse período
que denotasse que estava tendo uma piora, uma evolução, que estava nada de albumina boa, transaminase Não, normal. o INR melhorou até, Então, estranho isso, né? né? E outra coisa, o Wilson tradicionalmente não está na lista dos grandes causadores de CHC, né? Não mesmo. Doutora Lúcia, quando pediu para incluir esse caso na discussão de terça-feira, né, um dos motivos iniciais era exatamente esse, né? Quantas vezes você viu um caso de doença de Wilson progredindo para a cirrose hepática, complicando com CHC, né? Então, isso chamou atenção. Não é uma cirrose que tenha um risco aumentado para CHC, como as demais outras causas de cirrose, né? E o que era um comportamento estranho, portanto, nesse caso, e um paciente que progrediu para a cirrose a despeito do tratamento efetivo com depenicilamina, né? Com adesão ao tratamento, pelo que o relato de prontuário mostra, né? Então, foram duas coisas que inicialmente se destacaram na hora que esse paciente foi visto, né? A não ser, Gama, que ele tivesse uma outra doença hepática que não foi diagnosticada. Sim, sim. Por exemplo, só tinham 4 espaços portas ali na biópsia. Isso. Talvez ele tivesse algum grau de esteatose que pensasse nisso, eu não sei, estou só exercitando aqui, né? Então, é raro você ver um paciente que cirrotiza tratando e faz um CHC. Sim. Né? Eu sempre, quando eu vejo o Doppler no nódulo, eu fico pensando se ele é significativo ou vai excluir de eu pedir um trifásico, que a gente acaba pedindo sempre um trifásico independente de passar um Doppler. Mas era isso que eu estava te perguntando, se o Doppler com fluxo dentro do nódulo, ele é já meio... É que também com 10 mil de alfa-feto... Exato. Né? Exato. Mas assim, a não ser que você use um contraste hépato específico do ultrassom, mesmo que tenha ou não... por exemplo, as metástases coloretais, que são os tumores mais malignos, mais frequentes do fígado, você tem tumores que são hipovasculares, né? Então, eles não têm tanto fluxo sanguíneo dentro. Mas, assim, esses critérios não são suficientes, não são bastante para você excluir ou incluir como CHC, sabe? Perfeito. E daí? O que aconteceu mais? Não tem mais. Não tem mais. Então, aí foi solicitado o exame trifásico, logo depois desse ultrassom, a ressonância de abdômen, realmente evidenciando esse nódulo, era hipervascular, com lavagem, com cápsula, media 6,6 centímetros nessa ocasião. Essa lesão, ela possui contato com ramos portais direitos, sem sinais nítidos de invasão vascular, uma lesão já caracterizada como LIRAD 5. E aí você dispensa a realização de biópsia, né? Isso. É questionável se você deve fazer uma biópsia no LIRADS 4. Todo mundo está familiarizado com o LIRADS, eu acho que é interessante, né? Infelizmente, ainda é um sistema que a gente vê muito pouco ainda no Brasil, porque a gente vê mais laudos descritivos puramente do que categorizados como LIRADS. É um grande problema, apesar da tentativa de uniformização desses sistemas TIRADS, BIRADS e LIRADS, mas infelizmente a gente vê pouco. Nesse caso aqui é bem clássico, ele tem lavagem, ele tem wash-in, ele acende e depois ele lava rapidamente e faz o halo ali. Então, assim, sabe aquele exame que não resta dúvida, é o exame de textbook, né? Então, isso aí você não precisa biopsiar. Além de tudo, ainda você tem 10 mil de alfa-fetoproteína. Sim. E aí, depois disso aí, o que foi que fez, Carol? Então, aí
que aconteceu? Ele fez esse exame em novembro, ele tinha uma consulta marcada, mas ele não foi na consulta. E aí repetimos, na verdade, assim, quando a gente viu que ele não tinha comparecido à consulta, ligamos para ele, internamos o paciente para fazer todo esse estadiamento, né? E aí nessa nova ressonância que ele fez agora em abril, a gente viu que esse nódulo cresceu, ele era 6,6 e agora está 8,6 centímetros, mantendo o mesmo padrão de lavagem e cápsula. A Deixa eu lesão te ainda... perguntar uma coisa antes de você ir adiante, só. Aqui nós estamos 25 de abril de 23. Volta um pouquinho lá, o anterior. Esse aqui, novembro de 22. Então, 6 meses de diferença, não é isso? Uhum. 5 a 6 meses de diferença, Sim, correto? Só para eu ter uma ideia temporal. Isso. É isso mesmo. Tá. E aí esse nódulo tinha crescido, né, 2 centímetros, continuava tendo contato, né, com esses ramos portais direitos, não tinha nenhuma invasão vascular, não foi caracterizado sinais de trombose ou linfonodomegalias nesse exame. Fez uma tomografia de tórax também, não evidenciou nenhuma lesão secundária. Fez uma endoscopia também, internado, viu que tinha um cordão varicoso de fino calibre, tinha uma GHP intensa. E esse laboratório foi o último que ele colheu também nessa mesma época na internação. Tinha um HB de 14, um leuco de 3.450, uma plaquetopenia já, INR e albumina ali mantidos, bilirrubina de 0,96, fosfatase 132, uma gama de 506, TGO 42, TGP 21, uma função renal ali já ainda limítrofe, mas melhor do que já estava antes. Esses foram os últimos exames dele. E agora? E agora? Doutora Ana Laura, vamos fazer o quê? Pois é. Ele é um paciente que está fora dos critérios de Milon, teoricamente, né? Então, ele deveria, a princípio, a gente deveria tentar colocar esse paciente dentro dos critérios. Mas ele é um paciente também que tem um alfa-feto de 10.000, né? Geralmente, alfa-feto maior que 2.000, já fica difícil da gente tentar transplantar esse paciente. Então, é difícil. Estou um pouco na dúvida. Estou até um pouco assustada com a evolução dele. Uhum. Se ele levantava a mão, eu ia perguntar justamente o que o doutor Edu perguntou, sobre esse comportamento, assim, tão agressivo, a evolução dele tão rápida, sendo que ele acompanhava tão certinho, fazia tratamento direito. A primeira vez que eu me deparo com isso, assim. É isso, né? Agora a doutora Janaína quer comentar alguma coisa? Só está assistindo. Se fosse no meu ambulatório, eles iam me chamar para dar uma notícia. Continuo eu dando as más notícias. Tadinho. E aí, você, Gama, antes da gente ouvir o nosso convidado sobre o que ele faria, downstage e ver o que acontece. 10.000 já tirei da fila de qualquer jeito. O fígado na imagem não me pareceu tão ruim, né? Será que esse paciente beneficiaria, não é, de tratamento, redução da lesão e depois ressecção? Né? Não sei. Que já tem hipertensão portal importante, né? E eu acho que ele tem varizes aqui também. Tem cordão, uma varize de fino calibre. Tem hipertensão portal, sim. Que tiraria ele meio da chance da gente ressecar isso. Ressecar, Verdade. E aí, Fábio, o que o nosso expert em CHC recomendaria? Vamos lá. Deixa essa imagem aí. Essa imagem, em novembro de 22, com os exames que ele tinha naquela época, eu calculei o ALB dele, e era o grau 1 de ALB. Isso no ano passado. Então, vamos imaginar esse cenário, se ele não tivesse hipertensão portal, um ALB 1, mesmo com 10.000, eu faria ressecção nesse paciente.
ele teria boas chances de ficar teoricamente curado com essa cirurgia. Aí ele evoluiu mal, rapidamente para o ano seguinte, agora em abril, ele já vem com ALB de 2, já não é mais o paciente bonzinho, com ALB de 1, e mesmo para pensar nessa ocasião, passa a próxima, Carol, por favor. Baseado nisso aqui, então, ele tem hoje um ALB de 2, tem hipertensão portal, não tem lesão secundária, uma lesão única. Se esse paciente tivesse na China, ele talvez fosse ressecado, provavelmente, ou Hong Kong ou China, ele seria ressecado ainda assim. Como a gente está no Ocidente, esse paciente não vai ser ressecado. Esse paciente tem fatores prognósticos muito ruins, ele teve um comportamento biológico do tumor muito ruim, e além de tudo, ele tem já de início uma alfa-fetoproteína maior que 10 mil, que a gente não sabe quanto é, se é 11 mil ou se é 100 mil. Então a alfa-fetoproteína hoje maior que 1000, ela é, no Brasil, impeditiva de se listar um paciente, se pensar em fazer, por exemplo, downstaging para esse paciente. Então, a gente tem um limiar aí que já se quer baixar para 500, porque quanto mais indiferenciado o tumor, maior o nível de alfa-fetoproteína que esse tumor produz. Então, é um paciente que tem alto risco depois do transplante, ter uma recidiva precoce do transplante. Então, hoje, os grupos de transplante são muito mais restritos usando a alfa-fetoproteína. E eu tenho uma apresentaçãozinha para fazer, eu vou mostrar para vocês que a alfa-fetoproteína entrou no BCLC como valor prognóstico agora. Então, é interessante você sempre dosar a alfa-fetoproteína. Se ele tivesse uma alfa-fetoproteína normal, eu até sugeriria tentar fazer uma quimioembolização para ele e, eventualmente, depois fazer uma ressecção mesmo, ou tentar transplantá-lo se ele alcançasse milão, que a gente precisa ter 5 centímetros como máximo aqui no Brasil. Então, esse paciente hoje, ele, para mim, é um paciente que tem indicação, ele é um BCLC B, é um tumor intermediário, e ele não extrapola todos os critérios de transplante, ele deve ser realizado ou uma quimioembolização, ou, quando disponível, uma radioembolização. Essa é a minha visão no momento dele. E aí você, reduzindo massa tumoral, mesmo com essa alfa-feto 10 mil, e chegando a um tamanho ali de 5 ou menos centímetros, você encaminharia ele para ressecção? Ou se a gente tivesse um comportamento... A gente já sabe que o comportamento biológico desse tumor é ruim, né? Então, assim, se ele conseguisse ter uma redução do tamanho e uma redução da alfa-fetoproteína, eu não colocaria ele para ressecção por causa da hipertensão portal. Ele já tem hipertensão portal. Talvez eu, forçando a barra, colocaria ele para transplante, mas eu acho muito improvável que esse paciente chegue a transplante, por causa do comportamento biológico do tumor dele, é muito, muito agressivo. Não acho que seja uma possibilidade factível, não. É um paciente para fazer quimioembolização, e 1 ou 2 ou 3, e depois provavelmente evoluir para tratamento sistêmico. Eu não vejo uma possibilidade curativa para esse paciente hoje, não. Começar com o tratamento combinado. A gente tem poucas evidências disso, Edu. O que eu tenho feito muito aqui é combinado quimioembolização com ablação por radiofrequência, por exemplo, ou micro-ondas. Porque agora em tumores menores, esse tumor é muito grande para fazer isso. Então, para tumores menores, eu tenho feito uma combinação buscando ser um tratamento curativo. Radiofrequência ou micro-ondas, mais quimioembolização. Embora a gente não tenha tanta evidência disso ainda na literatura.
Isso é também uma experiência pessoal. Eu estava perguntando em sorafenib junto. Então, esse aí menos ainda. Menos ainda? Menos ainda. Porque o tratamento que... Tem um trabalho mostrando que um TKI, que é o lenvatinib, no caso que foi feito, nos pacientes que precisavam, que tinham tumores passíveis de quimioembolização, quando você associa os dois métodos, eles têm uma sobrevida maior. Esse é o único trabalho que existe, de um TKI com a quimioembolização. Mas eram pacientes que tinham indicação de TKI e possibilidade de fazer TACE também, tá? Não era o contrário, não era pacientes que tinham indicação de TACE que poderiam fazer um TKI, não era o contrário. Então, assim, se esse fosse um paciente BCLC com possibilidade de fazer quimioembolização, eu faria as duas técnicas combinadas. Mas aqui a gente está falando de um paciente que é um paciente relativamente jovem, né? Ele deve ter hoje nem 50 anos, mas com um tumor muito agressivo, extremamente agressivo. Que ao meu ver, perdeu a oportunidade de tratamento curativo. Essa é a minha visão agora. Cara, só lembrando, a ultrassonografia que viu o nódulo viu com 5 centímetros, que é mais ou menos o que a primeira ressonância viu, né? Por aí. A primeira ressonância já mostrava um crescimentozinho, embora sejam métodos diferentes, né? Para 6 centímetros. Não foi isso, Carol? Caso bem atípico, né? De muita Totalmente. agressividade. E na doença de base, que é mais atípico ainda. Não me assustaria que esse paciente tivesse alguma outra coisa subjacente, sabe? Uma coisa que eu tenho feito muito aqui é assim, o paciente vai para quimioembolização ou vai para uma ablação por radiofrequência, a gente tem feito com o pessoal da radiologia intervencionista sempre biopsiadas de tumores, que eles podem fazer no mesmo procedimento uma biópsia. E aí, isso não vai mudar a conduta nossa, mas vai trazer mais conhecimento para a gente. Porque a gente tem muito dado de tipo de tumor, trabecular, esquirroso, esteatohepatítico. Então, a gente tem dados de aumentar nosso conhecimento. Então, é fácil para o radiologista intervencionista fazer isso, ou na quimioembolização ou na ablação percutânea. A gente tem duas considerações aqui da Ceicinha, que falou realmente que ele tinha um consumo de álcool importante, e a Liz, que achando que ele não tinha nenhuma cirrose, entre aspas, né, bem definida, quando a gente surpreendeu esse nódulo, né. A última, antes de você começar a apresentação, era falar, eu tive um paciente aqui que fez Yttrium. Você tem experiência ou literatura se é um equivalente a uma quimioembolização clássica, ou melhor, pior? Eu tive 3 muito pacientes. Cara, né? É muito cara. Mas está aprovada pela ANS. Então já entrou no rol dos procedimentos da ANS. Ela requer uma logística muito grande. Ela requer um planejamento. O paciente tem que ver se tem shunt porto sistêmico, principalmente em pulmão, para que não haja passagem do material radioativo. Então ele é muito time consuming. Então ele é requer muito preparo para ele. E a dose tem que vir calibrada, ela normalmente vem mais alta para poder ter o decaimento. Então, eu tive 3 pacientes, um deles fez na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, e minha experiência, até o presente momento, é muito ruim. Mas, assim, mais uma vez, é minha experiência. Um paciente morreu por colangite actínica, que simplesmente foi caótico, assim, não tinha o que fazer. Os outros 2, eles conseguiram segurar mais o tumor, eram tumores grandes, extensos, de mais de 16 centímetros de tumor. Tiveram uma qualidade de vida razoável,
mas eu não sei se isso teria nenhuma diferença do ponto de vista de um TKI ou da radioembolização, entendeu? É difícil dizer. Mas, assim, tem vários centros que estão fazendo. Em São Paulo, tem vários locais que já faz radioembolização. No Rio, eu não sei, mas eu acredito que sim. Em Salvador e Recife, eu sei que sim. Mas, assim, como eu falei, o preço, se você for falar em preço, você vai ver uma coisa curiosa. Cada infusão a cada 3 semanas de Atezo e Beva custa, em média, R$45 mil. Então, você está fazendo um tratamento para esses pacientes que duram normalmente aí 12, 15 sessões. Você calcula o preço baseado em R$45 mil contra uma radioembolização que é em torno de R$200 mil. Então, assim, o caro não é exatamente tão caro assim, se você for analisar comparativamente. Legal. Alguém quer fazer mais perguntas sobre o caso? Que o Fábio vai dar uma atualizada para a gente do assunto. Vamos em frente, Fábio? Você põe a sua apresentação. Deixa eu apresentar aqui, deixa eu ver. Minha familiaridade com o Google Meet é ruim, então vamos lá. Apresentar a tela inteira. A do Lema também. Eu adoro o Zoom. O Google Meet não... Deixa eu ver como é que eu faço aqui, então. A minha apresentação já está aberta. Deixa eu voltar aqui. E vou tentar apresentar. Ó, vocês estão vendo? Dá para ver? Perfeito. Dá sim, dá sim. Pronto, vê. Como essa questão me foi pedida pelo Gama 40 minutos antes de começar a reunião, eu peguei uma apresentação aqui que eu tinha, que foi apresentado no simpósio há poucos dias, na verdade. Então, não são meus slides, tá? Eu vou apenas me guiar por eles para a gente falar um pouquinho sobre esse cenário de tratamento que está evoluindo muito. Então, esse é o BCLC de 2022. É interessante notar que já temos agora a reunião agendada para o BCLC de 2023, que vai ser em novembro, onde serão reavaliados e sairá a nova guia. Eles têm uma pretensão de fazer uma atualização a cada ano. E esse BCLC foi muito feliz porque ele trouxe algumas coisas que a gente achava que precisava para o paciente com CHC. O que chamou mais a atenção foi a questão de utilizar do refinamento pela alfa-fetoproteína, como a gente utilizou nesse caso, o ALB-score, o CHIDE e o MELD, aqui lembrando sempre que como são utilizados esses scores, e que isso entrou como fator definidor de fator prognóstico. Também na quantidade de carga tumoral, na função hepática e no status funcional do paciente, como já era visto anteriormente. Então, a alfa-fetoproteína é importante, como a gente falou no caso aqui, maior que 10 mil significa realmente um tumor indiferenciado e um tumor de péssimo prognóstico. E aí, trazendo um pouquinho do que mudou do BCLC ao BCLC 0, então, ele traz uma coisa interessante, né? Ele traz a classificação, um paciente que tem um tumor muito pequeno, é um estágio muito precoce, com uma função hepática preservada e um PS0, que é um paciente absolutamente normal. Você pode fazer transplante, você pode fazer, e aqui no Brasil também é como no UNOS, a lesão tem que ter mais que 2 centímetros para você receber pontos adicionais, e você pode fazer ablação ou ressecção se o paciente não tem hipertensão portal. E ele já coloca aqui como possibilidade a
a utilização de quimioembolização, se houver falha ou impossibilidade de usar esses recursos anteriores, ou radioembolização. Para o estágio BCLCA, que vem logo a seguir, e tem um dado interessante, que pacientes que são classificados assim, são pacientes com nódulos únicos e independente do tamanho. Esse é um dado novo. Então, por isso que eu falei, se aquele paciente anteriormente já tivesse um tumor de 8 centímetros, mas que não tivesse hipertensão portal, ele era paciente para fazer uma ressecção cirúrgica. Ou ele está dentro do critério de Milão, né, que é até 3 nódulos e o maior, não maior que 3 centímetros. E como manejar transplante de fígado se ele tiver em Milão, e terapia loco-regional, se a lista de espera for maior que 6 meses. Ressecção pode ser, desde que você tenha um volume remanescente hepático bom, e transplantar, mais uma vez, ou quimioembolização ou radioembolização nos pacientes que não podem ter essas possibilidades anteriores. Para o estágio BCLC-B, ele já subclassifica o BCLC-B, que já vinha sendo, era uma falha, era um estágio intermediário muito amplo. Então você tinha desde pacientes que podiam ter critérios expandidos de transplante de fígado, como os critérios de São Francisco, por exemplo, que é até 8 centímetros, mas com algumas características, ou, e até um pouco mais além, os critérios de Toronto são muito mais liberais em relação a isso, desde que você tenha um tumor bem diferenciado, e esse tumor bem diferenciado, que não tenha uma alfa-fetoproteína alterada, e for passível de transplante, independente do tamanho, eles transplantam. Então, Toronto está muito mais liberal do que, por exemplo, São Francisco, que a gente utiliza mais. E esse paciente pode ser transplantado, pode ir para quimioembolização, ou pode ir já para o tratamento sistêmico, naqueles casos de doença infiltrativa. Então, a gente viu nesse paciente que foi mostrado que é um paciente com um nódulo bem definido, tem um fluxo portal preservado, pode selecionar o acesso para ele, e você vai dar um ganho de vida aí a ele, esperado em mais de 2 anos e meio. A grande vedete do momento é o paciente que tem o BCLC-C, que já é um estágio mais avançado, onde claramente o sorafenib não é mais a primeira linha de tratamento, e sim o uso das imunoterapias, aqui o atezolizumab com o bevacizumab, que está aprovado no Brasil já tem mais de 1 ano, que é o antiangiogênico com um anti-PDL1, ou agora mais recentemente aprovado na semana passada, o durvalumab com o tremelimumab. Então, esses pacientes precisam estar nesses critérios de doença avançada, com invasão micro ou macrovascular, uma função hepática preservada, um PS1 ou 2, e você tendo já, ou então um BCLC-B com doença infiltrativa. Então, esses pacientes entram como atezolizumab e bevacizumab, ou durva e treme, também de primeira linha. E aí, o que você me perguntou antes, Edu, isso é uma realidade muito longe do nosso SUS, né? Muito, muito distante. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente luta para o paciente fazer sorafenib ainda. Muitas vezes a gente tem que judicializar no SUS para poder ele pegar a sorafenib. Então, a imunoterapia que custa consideravelmente mais, não está nem sequer pensada nesse cenário do SUS. Mas é interessante a gente saber o que tem. Então, os novos conceitos foram principalmente a migração de estágio, que durante um tratamento, você pode ter o paciente migrando de estágio, por exemplo, você começa uma quimioembolização e o paciente piora, aparecem novas lesões, ele vai para o tratamento sistêmico ou vice-versa, então é uma via de 2 mãos. E a chamada progressão intratável,
e ele deixa de poder ser tratado de alguma forma. Falando só um pouquinho mais sobre tratamento sistêmico, que eu já falei que é a grande vedete, né, do momento, a associação dessas drogas aqui foi aprovada já no Brasil, já tem mais um ano e meio, mais ou menos, um ano e pouquinho mais, que foi a tesolizumab com bevacizumab, que eu falei que custa mais ou menos R$45 mil a cada 3 semanas, que é o regime infusional, versus o sorafenib. Então, esse foi o trabalho seminal que estratificava de acordo com a região, o ECOG, se tinha ou não invasão vascular ou macrovascular, e se a alfa-fetoproteína era baixa, menor que 400 ou maior que 400. Eles compararam com o sorafenib até que houvesse perda do benefício ou toxicidade e se via o follow-up. O que temos de dados importantes é essa curva de sobrevida melhor, da mediana de sobrevida de 19,2 meses para o grupo que usou a associação de imunoterapia com antiangiogênico contra 13,4 meses. E se vocês observarem, o sorafenib antes, no estudo SHARP, ele mostrava a mediana de sobrevida de 10 meses. Então, parece que houve uma melhora da mão do hepatologista, do oncologista para tratar esse paciente com sorafenib também. E aí aqui foi a melhor sobrevida mediana que foi observada com sorafenib nos estudos. 13,4 meses contra 19,2 meses, isso aqui foi estatisticamente significativo. Na progressão livre de doença também houve significância estatística, com 6,9 meses contra 4,3 meses de sorafenib, ainda no Embrave 150. E uma coisa que é muito discutida, e cada vez que você fala sobre CHC se discute mais isso, é que nesse estudo especificamente, a etiologia não viral, onde caberia nosso paciente aqui, não teve um ganho significativo de sobrevida comparado às hepatites B e C. Então, esse dado aqui deixou uma luz amarela sobre se todas as cirroses são iguais ou se as cirroses são diferentes em relação ao desenvolvimento de CHC e seu tratamento. Depois surgiu uma subanálise desse estudo, um pós-hoc, mostrando que essa diferença realmente não era tão importante, que ela foi melhor também nos pacientes com etiologia não viral. E uma coisa muito curiosa é o tempo para deteriorização da qualidade de vida desses pacientes. Obviamente que quem usa TKI, quem usa sorafenib tem uma deteriorização pior, mais rápida, do que quem usa imunoterapia. Curioso, eu tive um paciente que faleceu após 4 anos e meio de CHC avançado, ele já tinha feito todas as linhas de tratamento, primeira, segunda, terceira, e a 4ª linha terminou sendo atezo e beva. E ele me disse, por que você não fez esse tratamento para mim antes? Porque eu não sinto nada de ruim com ele. A qualidade de vida dos pacientes é muito boa. Eu disse, porque não tinha ainda. Então ele fez todos os TKIs antes e sofria bastante com a qualidade de vida dele. Então esse é um dado importante para a gente saber que os tratamentos com imunoterapia são muito melhor tolerados e muito melhor administrados os efeitos adversos do que com sorafenib. Aqui falando sobre efeitos adversos, lembrando que quando você usa um imunoterápico, você tem mais proteinúria e você tem, claro, reações de infusão que você não tem no paciente que usa sorafenib. Diarreia é presente, mas não tanto quanto no sorafenib. E eritrodenestesia palmo-plantar também é muito mais evidente nos TKI de uma forma geral com sorafenib. E aí veio o estudo Himalaia, que foi aprovado, como eu disse, na semana passada, aqui no Brasil, já está aprovado na Europa e nos Estados Unidos há algumas semanas. Então, é um estudo multicêntrico também, onde se desenhou um estudo que foi um pouquinho diferente. Era um estudo open label, onde se comparava com sorafenib,
esse braço foi fechado, porque se viu que não tinha nenhuma vantagem adicional. Se comparou o durvalumab sozinho, que é um anti-PD-1. Esse é um estudo diferente do Embrave, porque esse estudo junta 2 imunoterápicos. Então, é a primeira vez que você faz 2 imunoterapias juntas para CHC. Então, você tem um anti-PDL1 e um anti-CTLA4, que são 2 formas diferentes de você manejar com imunoterapia os pacientes. Só que você faz tremelimumab uma dose apenas, de 300 miligramas, e você faz durvalumab 1.500 miligramas a cada 4 semanas, uma infusão a cada 4 semanas, somente com uma dose chamada STRIDE. Esse regime foi o que foi o comparador ativo do sorafenib no final das contas, com um número significativo de 1.324 pacientes. E a sobrevida global foi diferente. O STRIDE, que foi aquele regime, foi melhor, claramente, né? A gente está vendo aqui as curvas que são diferentes. Aqui, com uma sobrevida global no estudo STRIDE de 16,4 meses, a mediana, contra 13,8 também do sorafenib aqui mostrando. E quando você compara somente o braço do durvalumab com o sorafenib, são iguais, praticamente não tem diferença. Somente aqui o que varia é o paciente que tem uma qualidade de vida melhor. A progressão livre de doença, a sobrevida livre de progressão, desculpa, ela é um pouco melhor com o esquema de STRIDE, como vocês podem ver aqui. E diferentemente do Embrave, aqui no STRIDE não teve diferença na etiologia viral da não viral, à exceção da hepatite C, que foi aqui, parece que não tem diferença entre o sorafenib, porque o sorafenib, vocês lembram que tem uma atividade antiviral anti-hepatite C já presente. Então aqui o não viral favoreceu claramente ao regime com durvalumab e tremelimumab. A resposta também foi muito significativa. Quando você compara a overall response rate do sorafenib é 5% apenas, contra 17% do durvalumab sozinho e contra 20% do esquema combinado tremelimumab com durvalumab. Então, o tempo para deteriorização clínica do paciente também é significativamente melhor quando você usa, é o mesmo racional daquele que eu falei do Embrave 150, e hoje as linhas de tratamento, a primeira linha de tratamento, se você puder, se você não tiver nenhuma contraindicação a usar imunoterapia, é usar bevacizumab ou com atezolizumab ou durvalumab com tremelimumab, sem dúvida nenhuma. Mas lembrando que os TKIs não estão completamente fora do cenário de primeira linha, lembrar que esses pacientes que não têm indicação a imunoterapia, por exemplo, doenças autoimunes em atividade, transplantados de órgãos, de qualquer órgão, não dá para fazer imunoterapia, que você vai aumentar a taxa de rejeição absurdamente. Então, esses pacientes ainda têm os TKIs como sorafenib e lenvatinib como primeira opção. E em segunda linha, a gente tem poucos estudos pós-imunoterapia, então a gente tem muito mais estudos em segunda linha para sorafenib e lenvatinib. A gente está vendo aqui alguns estudos, e tem só esse dado aqui que mostra que a gente pode usar, depois de atezolizumab com bevacizumab, um TKI, mas isso aumenta a mediana para 14,7 meses quando você já utilizou a imunoterapia. Um dado interessante é o que fazer para a adjuvância desses pacientes, né? Após a ressecção cirúrgica ou ablação. A gente tem 4 estudos em andamento, na verdade 3 estudos em andamento, um deles já fechou, e eu queria falar para vocês isso. Então, voltando àquele nosso caso do paciente, se em 2022 ele tivesse tido uma ressecção cirúrgica, se fosse possível naquele momento ressecar cirurgicamente, ele poderia se beneficiar de uma adjuvância para reduzir recorrência desse tumor. Esse é um estudo que foi apresentado agora, dia 17 de abril, em Orlando, e mostrando que, pela primeira vez,
um estudo de adjuvância com atezolizumab e bevacizumab, chamado Embrave 050, foi positivo, era um estudo que comparava, o paciente tinha tido uma ressecção ou uma ablação por radiofrequência, e ele era, então, utilizado 12 meses ou 17 ciclos de atezo e beva versus vigilância ativa, com exames de tomografia a cada 3 meses. E aí se viria, o endpoint primário foi recorrência, e aqui, se o paciente tivesse alto risco, ele era colocado nesse estudo. Alto risco eram maior que 4 tumores, ou um tumor maior que 5 centímetros, ou que tivesse invasão vascular, e esses pacientes eram colocados no estudo, e eles eram avaliados por um local de revisores independentes, e também por investigadores, e aqui mostrando que houve uma diferença de 13 pontos percentuais em 12 meses entre a recidiva daqueles pacientes que recidivaram e que não recidivaram. Tanto avaliados pelo investigador, como avaliados pelo revisor independente. E aqui também uma redução de 34% nos pacientes que tiveram o uso do atezolizumab comparativamente aos pacientes que tiveram apenas uma vigilância ativa. A gente ainda não tem dados de sobrevida global desse estudo, esse estudo ainda está imaturo para avaliação disso, e essa conclusão foi o primeiro dado que foi mostrado que uma adjuvância após ressecção ou ablação foi positivo para reduzir recorrência de CHC nesses pacientes. E, como eu falei, o guideline americano que eu falei para vocês aqui, ó, já está no guideline americano agora, publicado ainda, está aceito, não publicado. Se tem alto risco presente, aquilo que a gente viu, já é indicado aqui pelo guideline americano de fazer adjuvância com atezo e beva versus vigilância ativa, se ele não tiver nenhum risco maior. Então, esse era o que eu queria trazer para vocês, e vamos voltar para a nossa conversa aqui. Espero ter ajudado um pouquinho a entender esse cenário. Excelente, Fábio. Muito bom. Eu fiquei pensando nesse último, mas da ignorância de quem não trabalha com isso, esses pacientes não teriam condições de, depois da ressecção, ou, que acho que nunca, né, precisa mais de fazer uma ablação ou fazer uma quimioembolização, de comparar isso com transplantar, né? Esse caso aí eram só pacientes, porque tem 62% dos pacientes eram pacientes orientais, então eles ressecam muito mais, né? Então esse trabalho tem um monte de questionamentos, muito mais hepatite B, muito mais orientais, tal. Mas o fato é que pela primeira vez se mostrou que você fazendo a ressecção ou fazendo a ablação, houve uma redução significativa, estatisticamente significativa, de recorrência. Então, mas se isso se traduz em aumento de sobrevida, ainda há de se saber, porque esse dado ainda não está disponível para avaliação. Legal. Pessoal, vamos aproveitar o doutor Fábio Marinho para fazer pergunta para ele, né? Amanhã a gente vai gravar vai ter uma aula online, o Congresso do Rio vai ter um negócio interessante. Eles vão ter vários assuntos que vão ficar gravados. E amanhã a gente vai gravar uma aula somente sobre esse estudo aí. Eu, a Cássia e a Ana Paula Vitorino, que é uma oncologista, a gente vai discutir muito esse estudo. E vai ficar disponível no site do Congresso depois. Professor Gama, o senhor que
prestou bastante atenção. Eu vou ter o privilégio de estar aqui amanhã, né? Então, vou aprender 2 vezes, né? Eu acho que uma coisa que me chama a atenção é que ali já havia falado, né? Lá atrás, em 2016, esse paciente não parecia ser cirrótico, né? Ele tinha, inclusive, parecia não ter atividade de doença de Wilson, porque as transaminases eram sadias o tempo todo, né? Ele não tinha nenhuma evidência laboratorial de perda de função, e, estranhamente, de 2016 para cá, né, a gente se surpreende com um CHC. Num fígado que a gente também não tem características de imagem que seja plenamente cirrótico, né? Então, será que tem um outro fator aí causal? Será que o que aconteceu com esse paciente? Eu tinha visto um trabalhozinho, um estudo retrospectivo de 1.186 pacientes com doença de Wilson, né, um estudo europeu, que mostrava uma prevalência de CHC nessa população de 1,2%. Ou seja, muito raro, né, muito raro. Então, esse caso ele é atípico na história natural da doença de Wilson e no desfecho para CHC. Né? Se a doença de Wilson já é rara, um CHC na doença de Exatamente. Wilson é mais rara ainda. Gama, e a gente fez... Oi, tudo bom? Liz, meu nome. Eu fui pós-graduando aí fazia parte do nódulo, né? Inclusive, quando o ALB voltou aí, eu fiquei super feliz, que meu mestrado foi sobre o ALB nos pacientes quimioimobilizados aí da escola. Então, um trabalho que a gente fez há uns 3 anos atrás. E voltou com força. Voltou com força agora. Nossa, esqueci o que eu ia falar. Mas, em relação a esse paciente, que eu fiquei muito encucado que isso que o Gama falou, porque, a priori, ele não teria nem indicação de rastreio, né? Porque ele nem tinha indicação de ficar fazendo rastreio com alfa-fetoproteína e ultrassom. Então, eu fiquei pensando, será que a gente tem que fazer esse rastreio? E outra coisa, no trabalho que a gente fez, foram 500 pacientes quimioembolizados, aí que a gente fez a avaliação, de 19 anos da escola. Não tinha nenhum paciente, pelo menos nessa amostra, com doença de Wilson. E a Sandra fez o doutorado dela, também fez a avaliação, né, dos outros. Eu não me recordo de ter tido nódulo com doença de Wilson na nossa casuística aí. Então, realmente muito raro, né? E foi exatamente essa estranheza que chamou a atenção da doutora Lúcia no dia, né? Ela falou assim, não lembro de termos tido, ao longo da história natural aqui do ambulatório, pacientes com doença de Wilson complicando com CHC, né? Então, de fato, não há, eu acho que não tem nenhuma documentação, e isso vem de encontro com o que a gente vê na literatura, né? É uma cirrose que parece que não é fator de risco para CHC, né? Ou não é tão fator, não deve ser uma preocupação de vigilância como as demais cirroses, né? Teve um negócio que eu li, mas como eu não entendi, e foi rápido, algo que ele chamava a atenção, que talvez pacientes com doença de Wilson, que tivessem sobrecarga de ferro, né, no uso da depenicilamina, controle da doença, mas que tivessem sobrecarga de ferro secundária, pudessem ter estresse oxidativo perpetuado ali na história natural da doença, né? E isto poderia ser, né, um fator de progressão de fibrose e depois doença hepática crônica avançada e risco maior de CHC. Mas eu não consegui entender muito bem também, e foi rápido essa leitura, depois eu vou ver com mais cuidado isso, né? Como se a sobrecarga de ferro desses pacientes pudesse ser, né, um fator de risco maior. A sobrecarga de ferro normalmente é um fator de risco maior, né? Por si. Nós tivemos internado, e depois acho que acabou indo para uma ressecção na gastrocirurgia, e eu não me lembro do follow-up. Era uma senhora, ela era a sogra de um professor da vascular, e a primeira manifestação dela da doença de Wilson foi um hepatocarcinoma na 6ª para 7ª década de vida.
Lembro que a residente que estava na enfermaria comigo era a Laura de Juiz de Fora, a Laura Ornelis, e foi uma surpresa, assim, de ver primeiro aparecimento de uma doença crônica de fígado com o Wilson, uma senhora de 6ª, 7ª década, ainda com HCC. Sim. Acho que foi esse raro. caso que eu também vi de Wilson com HCC. Eu nunca vi, esse é o primeiro. E o desfecho desse paciente, Carol, tu sabe? Foi levado para discussão justamente isso, porque o doutor Adriano tinha comentado, né? Se tivesse presença de hipertensão portal, com varizes, aí ia contraindicar a ressecção, mas o pensamento estava indo por aí, fazer uma quimio, embolização, depois para fazer ressecção. Mas como veio essa endoscopia, e ficou, a questão é incerta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Fábio? Ou podemos E aí, adiantar? Fábio, Veja... esse paciente nas tuas mãos, sendo ele do SUS e com as limitações de tratamento, todos que você teria aí de manejo com imunoterápicos, enfim, como você conduziria esse paciente? É isso que eu ia falar. Veja, a cirurgia em si não é uma contraindicação absoluta, a ressecção não é uma contraindicação absoluta. Você vai fugir um pouco do guideline aí, e você vai ter um pouco mais de trabalho depois. Você tem que fazer uma volumetria para saber se esse paciente aguenta fazer uma ressecção ali. Você vai pegar ali pelo menos uns 2 ou 3 lobos, 2 ou 3 segmentos ali. Então, você tem que saber se esse paciente aguenta ou não com o fígado remanescente, ver se ele aguenta, né? Então, e vai ter um pouco mais de trabalho. Esse cara vai fazer uma CT, ele vai ter um pouco mais de complicações pós-operatórias. Não acho que seja inviável a ressecção cirúrgica, até porque hoje você faz minimamente invasiva. Mas de início eu faria uma quimioembolização, sem dúvida. Você faz uma citorredução, e aí a área que você vai ressecar é menor. Sim, É isso, né? em tese é. O paciente ele passou tão rápido na enfermaria que eu também teria tido essa conduta. E eu não sei se a gente conseguiria, num fígado, acho que é um fígado cirrótico, não teria tanta vantagem você ligar o ramo direito da porta para você ver se você também vai ter Hipertrofia, né? do lateral do lobo esquerdo, né? Mas a função hepática dele não é ruim, não, é boa, né? Então, assim, tem que avaliar bem direitinho isso aí para ver se... Bom, faz uma quimioembolização e vê a resposta. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é isso aí. Ver a resposta e depois rediscute esse paciente. Perfeito. Então, Fábio, quer comentar alguma coisa a mais? Podemos te agradecer muito, agradecer a Carolzinha. Não, eu adoro participar dessa reunião, já falei. Às vezes eu não consigo porque eu esqueço ou porque não estou em casa ainda. E legal foi a sequência de 3 terças-feiras, né? Um caso de doença de Wilson de fato, um caso de intoxicação por cobre simulando doença de Wilson, que foi na terça-feira passada, né? E este caso de doença de Wilson com CHC, que obviamente não é extremamente incomum, não é? Então foram 3 semanas de doença chumbo. de Wilson, né? Aprendizado. Cobre. 3 semanas de cobre. 3 semanas de cobre. Bom, gente, eu só gostei de ver a Janinha hoje de volta, mandar um beijo para ela. Agradecer. Querido. E agradecer, além do Fábio, da Carol, de todos que participaram, e da Eunice como nossa organizadora do evento aqui. Boa noite. Obrigado, doutor Fábio Marinho. Bom congresso para vocês amanhã. Amanhã a gente se encontra. Uma boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada. Fábio, Obrigado. vou te chamar aí na que próxima. assumiu Avisa. o relato do caso de ontem para hoje, né? É isso. Ela prontamente disse sim, né? E
que fez muito bem, né? Contem Muito bem. comigo. Agora o Gama vai para a roda de samba lá embaixo. Eu vou descer aqui e vou dar um giro por aqui, né? Aproveita, doutor. Amanhã a gente vai junto. Sim. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Obrigado.